sentir o calor da rua. Já sei pra onde vou, eu vou sentir o calor da rua. Já sei pra onde vou, eu vou sentir o calor da já sei pra onde vou, eu vou sentir o calor da rua. Já sei pra onde vou, eu vou sentir o calor da rua. Já sei pra onde vou, eu vou sentir o calor da rua. Onze horas 37 minutos, ouvimos a banda Francisco El Hombre com o calor da rua. Enfim, passou algumas coisas na mente, entre elas, falando do calor da rua. Comentei aqui antes de entrarmos no ar que o golpista Michel Temer disse, com sua cara de pau, que sofre uma oposição radical, mas curiosa, porque ele não vê movimento na rua. Bem, não sei para onde ele está olhando, então. Eu quero dizer que me soa como uma provocação temerária, né? Porque hoje a desilusão com o aparato estatal, com as decisões que o Estado estão tendo, especialmente, já concluindo um pouco o que eu falei aqui da eleição do Lula, ela mostra naturalmente uma radicalização por parte de alguns movimentos. Sim. Quando o presidente vai dizer isso, e mais do que isso, quando o presidente, que é golpista, Michel Temer, vai aos órgãos de imprensa para dizer que vai botar a reforma da Previdência para votar, mesmo tendo uma rejeição aí da ordem de 70%, com toda a campanha mentirosa, tá? Porque a campanha na TV paga com dinheiro público é uma campanha mentirosa. Sim. Em vários aspectos ela é mentirosa. Inclusive a Justiça Federal mandou recolher e pedir a continuação desse processo de divulgação da tal reforma da Previdência. Quando ele fala isso, provoca e ao mesmo tempo coloca em pauta, me parece que ele quer o conflito. Né? Me parece que o Temer é muito claro, ele vem cumprir um papel. Sim. Neste período de golpismo, de tomada do poder pela via institucional, como foi feita, né, pela construção de uma maioria notadamente corrupta que tomou o poder, né? É preciso deixar absolutamente claro, nós estamos com um presidente hoje que deu quase R$1 trilhão aí para as petrolíferas, especialmente para a Shell, né? Deu muito dinheiro para a questão das telefônicas, né? Deu isenção a dar com pau para toda a sua base ruralista e tudo mais, ou seja, esses não vão pagar impostos. Mais do que isso, congelou investimentos na saúde e na educação e vem gradativamente desmontando
todo o estado de bem-estar social construído nos últimos 10 anos. Diminuindo dinheiro de programas como Minha Casa Minha Vida, diminuindo dinheiro de programas aqui da universidade, né? Diversos programas pararam, o Ciências Sem Fronteira está parando. Então, qual é o papel do Temer nesse momento? Ele vem fazer as maldades, né? E ele é apoiado, remunerado para isso. Ele vem para diminuir o tamanho do Estado, vender as empresas públicas, dar o dinheiro do povo para a questão de alguns setores oligárquicos que não sobrevivem com a ideia de que o Brasil pode melhorar a sua distribuição de renda. Né? Então, dentro desse contexto que o Michel Temer se apresenta, é natural que ele faça esse tipo de provocação. Ou seja, em linguagem bem popular, ele está por todas. Né? Ele não está pela legitimidade popular. Mas é isso, ele não tem legitimidade para estar onde está, então, bem. Ele está por todas. Isso, ele está a serviço de um capital, ele está a serviço de alguns setores conservadores que estão bancando a permanência desse governo. Eu quero aqui dizer o seguinte: como é que o Moreira Franco, cheio de processo, é ministro? Como é que o Eliseu Padilha, cheio de denúncia, é ministro? E assim por diante, né? E essas questões que nós temos que entender da conjuntura. Em paralelo a isso, eu acabei de concluir aqui, dizer que a grande questão que se coloca é, por óbvio, com a decisão do tribunal, impedir que Lula dispute a eleição. Sim, e é isso que queria também, enfim, colocar, Halley, para a gente avaliar as possibilidades aí do cenário eleitoral. E também acho que é importante, em algum momento, pode ser mais para o final, tu vê como tu quer organizar, mas qual é o próximo passo e o que acontece agora, né? Lula foi condenado em segunda instância, cabe, não é recurso a embargo, né? Como é que fica isso? Em 2 agora? dias tem que apresentar embargos, mas o sistema ele produz 10 dias até que haja notificação eletrônica, então nos próximos 10, 12 dias deve ter apresentação de embargos de declaração, que é um meio recursal apenas com o objetivo de esclarecer ou de apontar eventuais omissões entre a denúncia apresentada. Aliás, a denúncia apresentada e a sentença final tem muita distorção. Entre a denúncia apresentada, a defesa e a decisão que foi dada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Então vai ser apresentado esse recurso. Bom, depois disso, né, começa a possibilidade, né, de evitar, por óbvio, porque nós tivemos agora recentemente algo absurdo, que foi o recolhimento do passaporte do presidente sobre uma dita ameaça de ele fugir, que não passa de uma teoria de especulação, né? O que diz lá o magistrado, que é o mesmo que mandou entrar no Instituto Lula? Aí tu vê claramente o viés ideológico, a disputa política que está por trás. Diz lá que, diante do número de pessoas que ele reuniu em Porto Alegre e do discurso que ele disse que vai resistir, então tem que tirar o passaporte que ele pode fugir. Mas não tem cabimento essa justificativa. E mais, absurdo, né? E mais, para que a gente possa entender o contexto hoje do Lula, eles iam fazer busca e apreensão dentro da casa dele, para dar mais uma imagem para a mídia. E aí o advogado do Lula, né, de forma bastante ativa, né, verificou o quê? Não, eu vou devolver, eu vou a São Paulo e eu vou dar o passaporte na Polícia Federal, eu mesmo vou entregar, porque a manchete que eles queriam nos jornais era isso: Polícia Federal invade a casa do Lula, pega o passaporte, como se ele se negasse a entregar o passaporte. Ele nunca se negou, e nem tampouco ele tem disso que iria fugir. Né? E aí se vai se travar, por óbvio, uma disputa dentro do processo, né? Tem aquela questão do início do cumprimento da pena antes do trânsito em julgado. Por certo, o Ministério Público Federal vai tentar isso, né? E essa discussão deve ir ao STJ e ao STF. Aí vem a grande questão: Lula pode ser candidato ou não pode ser candidato? Do ponto de vista do direito eleitoral, ele pode ser inscrito como candidato, né? E aí haverá, ao longo desse processo eleitoral que começa em julho, agosto, poderá ser negado o registro, caberá recurso, né? E este tema vai ter que ser definido pelas cortes superiores. Lá no final, pode ele ser substituído? Poderá ser substituído, caso haja esse entendimento, mas poderá o Supremo Tribunal Federal dar um outro entendimento também. Então, o cenário jurídico, ele possibilita que o Lula seja inscrito, e, do ponto de vista político, o Partido dos Trabalhadores já afirmou a posição de que Lula é o candidato. Então, ele estará no cenário eleitoral, né, pelo menos no início e ao longo do processo da disputa, ele estará presente
né, como referência política, não há dúvida disso que vai acontecer. Até porque hoje ele é o único que reúne densidade, ou talvez de todos os nomes cogitados, é o que reúne maior densidade de legitimidade para as urnas, né? Quem sofre esse ataque que sofre, com mais de 10 mil horas de notícias negativas e ainda tem 54% de intenção de voto, tu tem que te perguntar, mas por que as pessoas querem esse presidente? Ora, as pessoas querem esse presidente por uma questão muito óbvia. Elas comparam os presidentes que nós tivemos, elas olham para a história da sua vida, elas verificam que, olha, com o presidente Lula eu consegui trabalhar, ter emprego, eu consegui ter a possibilidade de comprar o meu veículo, eu consegui... Ter 3 refeições por dia, como alguns de ter 3 refeições por dia. É uma comparação lógica. E aí isso é um fenômeno impressionante. A ciência política vai ter que aprofundar esse debate. Como é que tu tem uma pessoa violentamente atacada por toda a mídia, diariamente, no grande jornal nacional que domina? Como é que tu consegue manter isso, Fernanda? Essa é a grande questão. Pois é, mas aí eu pergunto, eles chegaram até aqui, não é? Porque isso é um jogo armado desde o início para tirar o golpe, inclusive tira Dilma, depois tira Lula, para acabar com as esquerdas. E tu acreditas que eles vão deixar o Lula concorrer? Tu acreditas que nós vamos chegar até lá, que vai haver essa possibilidade? Com certeza é o sentimento, a intenção daqueles que produziram este ambiente de golpe, é não permitir que Lula concorra. Eles não fariam toda esta armação. Isso teve um preço alto, né? Sim. Tu transmite. Milhões, olha aqui, ó. Nós fazer transmissão de manifestação ao vivo em horário nobre na Rede Globo, né? Isso tudo tem uma articulação que talvez a gente não tenha a visão do tamanho que foi isso. Claro, isso não é só a Fiesp, o Pato Amarelo, os setores da burguesia. Isso tem interesse internacional. Tem. Né? Quando o Lula anuncia o pré-sal, anuncia que a Petrobras será autossustentável na produção do petróleo. Que perigo, né? Isso nesse momento é assim que se dá para que interesses, né, do capital internacional também estejam presentes aqui. Aliás, isso é comum na história do Brasil. Nós assistimos isso nos anos 60, quando teve o golpe. Historicamente, nós assistimos isso lá na era Vargas. Historicamente, sempre teve esse interesse. E, por certo, essas pessoas não querem e trabalharão para que Lula não seja o presidente. Do ponto de vista político é muito claro, os movimentos vão apresentar, né? A esquerda deve, em grande medida, unificar dentro dessa estratégia. Agora, nós vamos, por óbvio, ver isso que a Fernanda antecipou, né? Nós vamos ver certamente decisões que não vão possibilitar que o presidente seja candidato e a disputa vai se colocar. É uma grande incógnita. Nós vamos viver em 2018 um momento interessante, preocupante, né, da cidadania brasileira, porque o povo querendo e setores impedindo. Esse vai ser o grande debate para mim que está colocado. O povo querendo o retorno de um projeto, né, de um projeto que melhorou a vida das pessoas, que incluiu pessoas, que mostrou que é possível sim fazer um Brasil não para 10 milhões de pessoas, mas para 180 milhões de pessoas. Né? E do outro lado, setores aí impedindo isso, dizendo não, tem que ser assim, o Brasil tá bom agora com a dita estabilidade. O que nós temos que se perguntar, e esse programa serve para isso, o momento que nós vivemos, né? Eu não sei que estabilidade é essa. Sim, aí falam assim, não tem inflação. Claro, não tem inflação porque as pessoas não têm emprego, não têm nem condições de comprar, por isso que não tem inflação. Né? Que estabilidade que se vive num país que tem aumento da gasolina toda semana. Sim. Toda semana tem aumento da gasolina. E aí aumenta a energia elétrica. E aí aumenta a cadeia que decorre do transporte, né? dos combustíveis. Qual é a estabilidade que se vive? E lembro que em seguida que saiu o aumento, ridículo aumento do salário mínimo, né? As pessoas ainda fizeram a comparação, né, enfim, o quanto tu consegue comprar de gasolina, abastecer de gasolina, né, de combustível a tua moto, o teu carro, ou seja o que for, com aquela piada, né, que foi o aumento do salário mínimo. Então, é isso, assim, coloca o povo num limite, né, e de insegurança, de fato, né, que, bem, né, em algum momento tu começa a olhar aquilo ali, notícias e jornais, TV, rádio, enfim, dizendo que está melhorando, o país está crescendo, finalmente o país está crescendo.
né? E aí a gente começa a se perguntar, bom, então sou eu que estou com problema. Não, aí as pessoas começam a, não, então sou eu que estou com problema. De fato, o país está melhorando e eu que tenho, né, tenho que me organizar melhor, porque eu não estou conseguindo crescer junto. Tem elementos que a gente precisa refletir sobre eles. Por exemplo, o Lula é condenado dia 24. Dia 24 mesmo, a Bolsa de Valores fecha em alta. Sim. Então, quem é que ganha com isso? Sim. Quem está ganhando com investimentos na Bolsa? O país precisa de investimento. Não, desculpa a expressão, umas pivica. Quem ganha é o capital improdutivo. Né? Até mesmo setores da indústria nacional se arrependem de ter ajudado o golpe, porque sabem que a política que vai retornar é a política do capital especulativo, que não tem compromisso nenhum com o Brasil. Né? Vamos pegar a questão do polo naval em Rio Grande, que é uma decisão política de matar, de fechar, de terminar com um projeto nacional. Vender como sucata, né? Olha, quem está ganhando com isso? Aí você vai dizer, mas teve muita corrupção. Só que lá no Rio de Janeiro retornou a atividade produtiva. Por que em Rio Grande não retorna? E vamos falar sobre esse ponto também, né, Halley? Teve muita corrupção, mas desde quando não existe corrupção envolvendo o grande capital, as grandes empresas? Desde quando não existe? Existe sim. Seja no polo naval, seja em qualquer outro tipo de serviço. Existe. Eu quero tomar a liberdade de recomendar para quem nos assiste um filme que é O Grande Mentiroso, né? Que conta a história de um grande investidor americano, na verdade, o que dá origem ao Nasdaq, ao índice Nasdaq. E era uma pessoa assim de 30, 40 anos no mercado financeiro. E ele acabou preso. Um dos seus filhos se suicidou, o outro morreu de câncer, tal qual foi desvendado que ele era um grande mentiroso. Por quê? Porque ele fraudava, ele fazia operações, ele era conhecido como a empresa lá de investimentos do fulano tem o maior grau de resultado nos investimentos, mas ele fazia o quê? Ele fazia a conhecida e velha pirâmide. Ele chegava e dizia assim, tu bota 50 mil para mim aqui no meu investimento, que eu vou te dar 100 no final do ano. Aí ele pegava os teus 50 e dizia para Fernanda, tu me bota 20 que eu vou te dar os 50. Dava os 50 para ela e pegava os 20. E assim ele ia, girando dentro daquilo que a gente conhece como pirâmide. Isso aconteceu no centro do capitalismo internacional. O camarada foi preso e a história ele foi forjando, então, esse sucesso. Foi forjando, assim como a gente tem. Porque é assim, de fato, que acontece. E assim, a grande contradição que a gente vê, essa turma que defende esse modelo liberal, toda vez que isso acontece, toda vez que o sistema quebra, quem é que salva esse sistema? O Estado. O Estado todo poderoso. O Estado tem que ser mínimo. O Sartori tem que vender tudo, mas na hora que ele quebra, onde é que ele vai? No Estado. Então, assim, é faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Né? Essa história, trazendo um pouco para a questão do Rio Grande do Sul, essa história nós assistimos em 1998, com o governador Antônio Brito, né, que privatizou parte da CE, que entregou o Banco Meridional, né, que fez privatização, e foi também o governador que mais aumentou a dívida do Estado. Aí tem um discursinho aí, alguns políticos falam, não, porque o coitado do Sartori estava aqui. Mentira, não tem nada de coitado. Mentira. Porque ele estava lá no governo do Antônio Brito e ele ajudou a fazer o governo que mais endividou o Estado. Inclusive, ele era deputado líder do governo. Sim. E agora, de novo, a mesma receita. Vender patrimônio público, fazer um acordo com o Temer que vai, aí sim, endividar as próximas gerações do Estado do Rio Grande do Sul. Então, esse debate aí do liberalismo, do Estado mínimo, que está muito... Esse é o discurso que vai vir na disputa eleitoral. Sim. É o debate que aniquila com a capacidade do Estado produzir o estado de bem-estar social, incluir, investir em educação e, principalmente, aniquila com a perspectiva de um Estado brasileiro que possa ser desenvolvido para dentro dessa concorrência internacional se colocar e não ser só o Brasil que vende soja, que vende minério de ferro, que depois pega e compra o óleo pronto, ou compra do minério, compra o chip, compra lá a tecnologia que é feita com a matéria-prima brasileira. Então, o pior de tudo, aí o Requião tem razão, né? O Requião é um cara que tem coisas que é interessante. O pior de tudo é que esta turma que tomou o poder é entreguista. Entreguista. Né? Eles conseguem ser pior que os militares. Os militares eram ruins porque foram pessoas que usaram
tortura, da violência, né? Mas minimamente tinha uma visão de nação. Eles nem isso têm. Eles são entreguistas absolutos. Foi assim agora no pré-sal e tem sido assim na conduta de governo que eles estão implementando nesse país, infelizmente. Deixa 5 minutos para o meio-dia, tá? Estamos chegando ao final do programa. Não sei se tu quer também colocar alguma outra questão, mas fiquei aqui pensando nesse final, né, de um contexto e da conjuntura das eleições aí 2018. Fico me perguntando sempre, acho que por vezes meio angustiada, né, um questionamento que me angustia bastante. A nossa população, né, o povo, a nossa base, consegue já enxergar de fato tudo isso que a gente vem denunciando, que a gente vem colocando, e para além disso, né, aí coloco nós, os movimentos e as esquerdas, né, estão conseguindo fazer o seu papel de dialogar e de denunciar isso lá, né, lá nos bairros, lá na população, enfim, saindo, né, do nosso meio apenas e estamos conseguindo dialogar com a população de fato, para que, no momento das eleições, tenhamos uma mudança e tenhamos uma reação? Essa é uma grande questão, e eu dizia numa plenária que a gente fez na Assembleia Legislativa, as esquerdas, o movimento popular e sindical não teve capacidade de dialogar com a população para alertar o que ia acontecer. Porque todos nós sabíamos que 2013, não é pelos 20 centavos, a conturbação no país, a disputa com o Aécio, a forma como o Dilma ganhou apertado, o início do governo, né, da pauta bomba do Cunha, ia resultar nisso. E naquele momento nós não tivemos a capacidade de informar a população. Né? O Marx sempre disse que a grande questão era que o operariado não tinha a apropriação intelectual do processo de disputa política. E nós não tivemos a capacidade de fazer isso. Mas, por outro lado, quando tu tem, eu vou repetir um dado que eu dei aqui, quando tu tem todo esse cenário desastroso e, ao mesmo tempo, a gente tem uma vitalidade do reconhecimento do Lula, e é preciso dizer, dentro de uma visão até caudilista, né, uma visão personalista, mas tem esta visão, nós podemos dizer que a população simplifica. E ela diz o quê? Olha, com o Lula eu comia, com o Lula eu conseguia adquirir bens, com o Lula eu conseguia ir para o ensino superior. Ela faz a comparação. Bom, eu vivia desta forma e agora eu não estou vivendo dessa forma. Essa é a grande, para mim, o grande mote da disputa que nós vamos ter para 2018. Né? Tendo aquela compreensão clássica. Quem vai definir isso é o povo, é a sociedade brasileira. É claro que é difícil, é claro que os elementos que estão colocados são elementos que nos empurram cada vez mais, inclusive por uma criminalização da forma de pensar, né? Porque, não sei se a gente tem muito tempo, mas o absurdo é tanto o seguinte, que é muito claro como é manipulado e como é criminalizada a forma de pensar da esquerda. Vamos pegar, por exemplo, o exemplo de Cuba. Né? Eles falam mal porque a esquerda brasileira é ligada a Cuba, porque Cuba tem isso, Cuba tem aquilo. Bom, olha, Cuba tem índices de desenvolvimento humano melhores que do Haiti. Né? Ninguém fala do Haiti, da pobreza instalada lá, do nível de doenças por falta de saneamento básico dentro do dinheiro, mas falam de Cuba. Né? A mesma questão do episódio da Venezuela. Falam do processo da Venezuela, mas ninguém discute os problemas que tem, por exemplo, com o Macri na Argentina, a perseguição que ele faz. Nós assistimos uma denúncia de perseguição a um dirigente político. Ninguém discute outros países da América Latina. Falam, por exemplo, que a Revolução Cubana matou tantos, uns dizem que é 15 mil, outros 75 mil. Mas ninguém fala do desastre que são nos países da África, o morticídio da disputa pelo poder na África de países ditos capitalistas, entendeu? Então, a forma hoje como se criminaliza, né, se faz as pessoas não pensarem, né, é algo que nos preocupa muito nesse processo de disputa. Sim. Agora, eu acredito nessa simplicidade do povo brasileiro, que as pessoas entendam, compreendam e comparem. Eu pessoalmente tenho 42 anos, completei agora dia 22. E eu posso dizer de forma... Parabéns. Muito obrigado. Ele entrou por telefone e a gente não... Eu posso dizer, a gafe. Olha aqui, ó. Eu lembro de forma clara do governo Sarney. Eu lembro de forma clara do desastre que foi o governo Collor. Eu lembro do governo Fernando Henrique, que é esse projeto político que está aí.
né? Turbinado 2.0 com o tema Sim. ali, quem vai vir, mas é de destruição de tudo que é público, né? Eu vivi o Lula e vivi a Dilma. E eu, de forma muito tranquila, vou dizer, não tem governo que tenha produzido um melhor desenvolvimento para a sociedade brasileira que não foi o Lula. E para todo mundo, não só para esse que comeu 3 vezes por dia, mas também para o empresário. O empresário, Sim. o grande empresário que vendia, da construção civil, da produção agrícola, ganhou dinheiro. A grande tristeza é essa. Os caras ganharam dinheiro, ganharam muito dinheiro. E ao mesmo tempo traíram. Sentaram na mesa e traíram. Para pegar uma figura bem bíblica aí. Tá, é que eu queria colocar outras coisas, mas não vai dar tempo, que já são 12:00. Eu falo demais, né? É coisa boa, né? Precisamos falar mais ainda sobre mais várias outras coisas. E entre elas fica já a provocação para um próximo programa, que é o candidato, para mim, bomba aí, que é Luciano Huck, né? Que diz que não, mas que Mas quer. já falou, acho que uns Que diz que 3, não, mas 4 diz que- domingos atrás, Diz que não, mas que sim. Mas que se sim. coloca à disposição. Do projeto. Do Dória. e dessa Então, então, aí eu acho que tem um grande perigo. Mas enfim, não tem tempo. A gente está ouvindo Orixás com um Atrevido. Então tá bem, encerramos a segunda-feira. Amanhã e terça temos mais Paralelo 30 e amanhã temos uma série de participantes que estarão na Feira do Livro amanhã à noite, com sessões de autógrafos e lançamentos de livros, rodas de conversa, enfim, vai estar bem legal. Venham com a gente. Uma ótima tarde a todas e todos, agradecendo a presença do Halley. Até amanhã. Até amanhã. Que esta historia hecha candela te la voy a hacer bien breve para que no te me acelere. Oíste hacer todo lo que ella pedía, el punto la complacía y escucha lo que le decía. Todo lo que le pedía, El punto se la gastaba, una linda habitación en el y el Coiba. punto se la gastaba. Hay un vestido para